Bondoso Deus, nosso Pai eterno, queremos agradecer pela Tua bondade para conosco, pelo Teu amor demonstrado em Cristo Jesus, porque Ele se esvaziou, se tornou servo, e ao Pai nos trouxe salvação, pagando a nossa dívida naquela cruz do Calvário. Abençoa agora o estudo da Tua Palavra, abençoa cada um que chegou aqui e aqueles que não puderam. A Tua Palavra possa fazer também, o Pai, trabalhar na vida de cada um, e aqueles que estão frios ou desanimados possam ser animados pela Tua Palavra, pela atuação do Teu Santo Espírito em seus corações. Fica com os enfermos também, aqueles que não podem estar conosco, porque estão passando por problemas de saúde. Primeiro, Pai, a Tua presença possa confortá-los e animá-los. Se for a Tua vontade, que eles possam ser curados fisicamente dessa enfermidade. Abençoa o estudo da Tua Palavra, que ela fale ao meu coração e ao coração de cada um aqui. Te agradecemos por ela e oramos em nome de Cristo. Amém. Na semana passada, nós capítulo 4, vendo o capítulo 4, a respeito de Caim, nós vimos no começo do primeiro slide? Não, coloquei no 28. Ah, vamos lá. Deixa eu ver se não chega. Então nós vimos essa frase: Caim foi amaldiçoado, Caim reclamou, ficou com medo do que poderia acontecer, e a maldição, a reclamação, a queixa de Caim, tá? E a proteção. E na semana passada nós vimos parte dessa reclamação. Nós já tínhamos visto que ele Caim, ficou com medo que alguém o matasse. É interessante porque tinham 3 pessoas naquela oportunidade no mundo: Adão, Eva e Caim. Veja bem, só tinha os 3, quem poderia matá-lo? Mas ele sabia da ordem de Deus, porque com certeza seu pai tinha passado para ele: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele sabia que não ia ficar somente naqueles 3 indivíduos ou seres humanos, mas iam aparecer outros, seres humanos, ou seja, Adão, como teve ele e Abel, seu irmão, também teriam outros filhos. Isso lhe causou medo. Ele tinha mais medo da sentença, ou do que poderia acontecer, do que medo ou preocupação com o seu pecado. Tanto é que nós vimos que ele menosprezou esse pecado. E aí, nós vimos que Deus colocou uma
um sinal em Caim. Semana passada, nós chegamos no verso 15, onde nós vimos o seguinte: o Senhor dizendo para Caim: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus então colocou um sinal nele. E aqui nós saímos um pouquinho dessa parte, abrimos um parênteses falando desses 7 vezes, que ele encontra um paralelo lá em Mateus 18, 21 e 22, onde diz que quantas vezes Pedro, depois de ter sido ensinado a respeito da responsabilidade com o culpado, né? Com quem fez alguma coisa errada, fosse culpado, Pedro lhe pergunta para o Senhor Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? O costume judaico dos rabinos era 3 vezes. Eles tinham que perdoar 3 vezes. O Senhor Jesus disse que seria 7. Mas aí Pedro diz: 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Não é uma questão de matemática, 490. Mas é infinitamente. E aí nós saímos e aí começou a polêmica toda em volta do assunto. E para fechar isso, porque o tempo não deu, eu queria só apresentar 2 coisas. Por favor, eu não estou aqui julgando ninguém, nem querendo atacar ninguém. Mas toda vez que nós falamos de perdão, não é a primeira vez que eu tenho um estudo disso, ou que eu escuto um estudo disso. Mas se você abrir para as pessoas colocarem, sempre se coloca que aquela pessoa que está falando a respeito do perdão é problemática. Ela tem um problema. Ou seja, o pregador. Parece que a mensagem que o pregador está falando é a mensagem dele, é a opinião dele. Por isso as pessoas começam a contestar e falar: olha, não, mas não é assim, não é. A sua opinião é a sua opinião, a minha opinião é a minha opinião. Mas o que a palavra de Deus diz é imperativo. E o que nós demonstramos aqui na semana passada, ou apresentamos, é o que a palavra de Deus diz. Concorde eu, ou você, ou quem quer que seja, é a sua opinião, é a minha opinião. Agora, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. E quando o Senhor Jesus disse que nós temos que perdoar, isso é independente da situação, independente do que quer que aconteça. É isso que ele está dizendo lá em Mateus. Ele não está dizendo, ou abrindo um precedente dizendo assim: olha, em determinado caso você pode perdoar, mas em determinado caso você não precisa perdoar. Não. Ele está dizendo o seguinte: em todas as situações o crente tem que perdoar. E como eu disse, o perdão custa caro. O perdão, ele é difícil porque ele custa caro. Se alguém me ofendeu e eu perdoo, quer dizer que eu não vou cobrar a dívida que aquela pessoa tem para comigo. Eu perdoei, eu esqueci a dívida. Então é isso que a palavra de Deus diz. Não é a opinião do Marco, não é a opinião do pastor Fábio, não é a opinião do seminarista
Santiago, não é a opinião do caminhoneiro Sidney, né? Como eu acabei de ouvir agora, o caminhoneiro Sidney, né? Não é a opinião do professor Camilo e nem de nenhum membro dessa igreja, mas é o que Deus diz. E aí, porque se a gente entrar nesse mérito de que eu só posso, eu perdoo só até até a primeira página, então veja o que Paulo diz em Gálatas 6. O verso 1 começa assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu uma paulada bem dada na cabeça, ou uma palavra bem dura para arrebentar ele de vez. É isso que Paulo diz aqui? O que Paulo diz aqui? Repreendei-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. E agora vem a parte mais difícil de todas, que aí requer perdão mesmo, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E essa outra, no versículo 3, então, é o mais duro de todos. Por quê? Uma explicação, uma conclusão daquilo que ele disse anteriormente. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então será motivo de gloriar-se. Está falando de serviço. Mas quando eu vou perdoar alguém, eu sou mais que aquela pessoa. É isso que o Senhor Jesus quis ensinar quando ele falou na parábola do paralítico. Parábola, quando ele curou o paralítico. O que ele disse? Ele chegou lá e o paralítico estava lá deitado e não podia se mover. Aí o Senhor Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Perdoou os pecados dele. Por quê? Porque Deus, ele perdoou. Não é? Ele perdoou os pecados dele. E quem podia fazer o perdão de pecados? E aí começou aquele burburinho. Quem podia perdoar os pecados? O Senhor Jesus: olha, você vê que eu sou Deus? Tá? Pega teu leito e anda. O que ele apresentou de bom para que o Senhor o perdoasse? O que ele apresentou para Deus para que Deus o perdoasse? Nada. O que você apresentou para Deus para que Deus te perdoasse? Então por que eu tenho que exigir de alguém alguma coisa para perdoar? Perdão é que nos faz diferentes. Você vai ser reconhecido pelo quê? No mundo. O Senhor Jesus disse: pelo amor que tem. Mas que amor é esse? É o amor fileus? É o amor eros? Ou é o amor ágape? Qual é o amor ágape? Incondicional. O que quer dizer isso? Ele não põe condições. Se eu não consigo perdoar, a minha vida não foi mudada ainda. Eu não estou me aproximando da estatura em Cristo Jesus.
Esse é o diferencial. Se eu trato isso com o mundo não conhece o amor de Deus em Cristo Jesus. Então ele não pode praticar isso. Mas eu, Marco, como conhecedor do amor de Deus em Cristo, e o que Ele fez por mim, na minha vida, eu posso perdoar. Incondicionalmente. Vai doer, como disse na semana passada, citou muito bem, quando o Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não estava tratando o que Pedro fez para ele, de tê-lo negado, mas estava tratando a ferida que ficou em Pedro por tê-lo negado. Ele tinha perdoado ele, mas ele precisou ser tratado dessa ferida. Tu me amas mesmo, Pedro? Tem certeza? Então, não sei se alguém quer colocar alguma coisa, mas o que eu queria falar é isso, que isso que eu falei, eu sei que mexe com lá dentro de nós, dói muito o perdão. Como eu disse, o nosso desejo é vingança. O homem que foi traído, a mulher que foi traída, a pessoa que foi xingada, a pessoa que foi desprezada, a pessoa que foi machucada. O ser humano exige que o outro sofra, né? Mas o perdão está justamente nisso. Em não levar em conta a dívida que essa pessoa tem para com você. Pois não, irmão? Como se explica então aqueles que foram iluminados pela fé e caíram, não existe mais esperança para eles? Me dá um minuto? Já explico já. Beleza. Só para concluir essa parte aí, depois se quiser voltar para o senhor Arlindo. Na semana passada, que alguns levantaram a questão, e que eu vou estar colocando agora, é justamente porque a pessoa, o versículo 1 de cada 6, tem a palavrinha-chave: vós que sois espirituais. Só consegue perdão quem está cheio do Espírito Santo. Carnalmente, humanamente falando, você não perdoa. Então, quando alguém fala, eu não perdoo, é porque está falando humano. Nas reuniões de casais, quantas vezes nós fizemos reuniões de casais, eu vi duas pessoas falando assim, algumas pessoas, né? Eu perdoo qualquer coisa, menos traição. Assim, então você é mais que Deus, porque Deus perdoa tudo. Agora, a pessoa quando diz isso, ela está falando da carne. Na carne. Porque quem vai nos capacitar a perdoar é o Espírito Santo. Né? É Ele que vai capacitar. Eu mesmo, se você me ofender, humanamente falando, eu vou querer te matar. E você fala assim, eu vou usar esse versículo aqui desse jeito, eu vou te trucidar, dar um pau na cabeça. Mas, como espiritual, e o Espírito Santo vai trabalhar, tanto na minha vida, como na vida de quem eu estou perdoando. É Ele que vai trabalhar. Né? Nós falamos bastante vezes que a palavra perdão é uma coisa cara, é difícil. Tanto é que o Espírito Santo, assim como a salvação. A pessoa é salva por si própria? Não. Ela só é salva movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela não pode chegar nisso. E o perdão ela só pode conceder se ela estiver plena do Espírito Santo. Sem isso, você não vai perdoar nem um pisão no pé. Oi. Só o irmão colocou, né? Paulo fala aqui, estou procurando aqui se é Romanos 12 ou 13, mas quando a gente age dessa maneira, o que a gente está fazendo? A gente está colocando brasas na cabeça do outro. O que são essas brasas? Vai arder a cabeça dele. Poxa vida, eu fiz o que eu quis para prejudicá-lo, mas ele retribuiu com perdão.
só pelo poder do Espírito Santo, né? Carnalmente falando, humanamente falando, você não perdoa. Não. Você não perdoa. Né? E tanto é que é espiritual, que quando você concede o perdão pelo Espírito Santo, você não vai mais estar lembrando. Se é eu posso, de maneira hipócrita, não, Marco, te perdoo. Mas toda vez que vier a situação, eu vou fazer questão de lembrar. Isso não pode ser carnal. Agora, espiritualmente, eu vou olhar para o Marco. O Marco fez aquilo para mim e falou, mas em nome de Jesus eu perdoei. Né? Amém. Agora, o que o senhor me perguntou é Hebreus 6, né? Hebreus 6. Versículo 4. Você quer responder? Depois eu... Pode falar. Então, senhor, ali Paulo, o autor de Hebreus, né? Ele está dando uma impossibilidade. É a mesma coisa que eu falar assim para o senhor. É impossível o senhor virar corintiano. É possível? Hebreus está falando, olha, aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo, aquele que recebeu o dom da vida, a ele é impossível abandonar e voltar de novo. Né? Ele não está dizendo assim, olha, a pessoa se converteu, aí ela abandonou a fé, se ela abandonou é impossível voltar, não. É impossível ela abandonar a fé, e assim como é impossível abandonar a fé, é impossível ela voltar de novo, porque ela não abandona a fé. Agora, tem aqueles que gostam, ouvem a palavra, né? Conhecem, gostam também dos crentes, mas nunca aceitaram a Cristo. Né? Então nunca foi iluminado. Nunca foram salvos, na verdade. É isso. Né? Nunca foi salvo. A esses aí é possível ser salvo ainda. Qual que é o versículo? Hebreus 4, versículo 1. 6, 4. 6, 4. Então, essa é a confusão que as pessoas têm. Quer dizer que se uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, aceitar Cristo, for participante do Espírito Santo, aí ela vai chegar e ela depois não vai poder mais se arrepender? Não, Hebreus está falando tudo ao contrário. Que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que foi iluminada, foi salva, a ela é impossível voltar aos rudimentos desse mundo. Porque se fosse possível, né, ela não seria salva. Mas é impossível. Esse é um perigo, porque tem aquela outra parte que fala, Pedro diz assim, que a porca lavada volta a revolver na lama. Antes o seu novo estado agora é pior do que o anterior. Mas peraí, se ele foi salvo mesmo, onde está isso? Se ele voltou, né, que nem o cão volta ao seu próprio vômito. Então quer dizer, ele voltou naquela situação, então ele perdeu a salvação? Ele perdeu a salvação? Não. O que acontece aí? Ele viu as verdades da palavra, ele viveu no nosso meio, ele conheceu a verdade, mas é aquilo que, vou citar de novo o pastor Fábio, não foi salvo por 40 centímetros. Na sua cabeça, ele tinha todas as verdades. 45. 45 tem pescoço curto. Maratona. Ele tinha todas as verdades na sua cabeça, mas aí é aquele pensamento. Para o judeu, onde está a fonte da vida? No coração. Então, não atingiu o coração. O que não atingiu o coração? Não transformou a sua vida, não transformou a sua alma. A alma continuou perdida. Então é isso que ele está dizendo aqui. Eu até anotei isso porque o pastor Ronaldo, quando deu o estudo de Hebreus, estava aqui o amigo do pastor Fábio Sebastião, lá de Brasília, né? E depois do estudo ele chegou no pastor Ronaldo e disse assim: eu tenho orado a Deus para que Deus me esclarecesse esse texto. E hoje foi o dia através do irmão. E aí, se a conversão é genuína, confessa, sofre o castigo, não há nova conversão. Não existe isso. Ele estava convertido, agora ele se perdeu de novo e depois converteu de novo. Isso é uma outra igreja que prega. Perda da salvação. Hã? Sim, se houve salvação genuína. Reconciliação. Não. Se houve reconciliação, ele está reconciliado para todo sempre.
que vai haver... Você está falando assim, algum crente que, por acaso, se desvia do caminho. Não é que ele se converte de novo, ele volta ao caminho. Ele volta. Então, a reconciliação é a conversão. Mas ele volta arrependido e confessa os seus pecados. Por isso, irmãos, isso é muito importante, porque quando João fala, se confessarmos os nossos pecados, por que João não escreveu assim? Se pedirmos perdão pelos nossos pecados. Por quê? Por que que... O caso aí é a questão do código. Ele se arrependeu e volta para o pai. Sim, ele já era salvo. Mas por que João não fala, pede perdão pelos seus pecados, confessa os pecados? Por quê? Porque o crente genuíno, salvo em Cristo Jesus, ele já foi perdoado de todos os seus pecados. O que Deus quer dele agora é o seguinte: Senhor, eu errei, eu fiz o que não era agradável diante do Senhor, então eu confesso o meu pecado, porque perdoado ele já está. Isso, o ser humano não consegue entender isso, por quê? Porque a morte de Cristo pagou os pecados que eu já cometi e os que eu vou cometer. Quando eu pedi perdão naquele dia, Deus já me perdoou do que eu fiz, do que eu vou fazer. Senão não era graça. Só para terminar, Pedro não fala, né? João 1,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles que, frequentou, aquela história, já fui crente, mas nunca fui. Na verdade, hoje em dia é assim, né? A maioria das pessoas que estão na igreja, elas estão lá com apenas um título de eu sou crente. Encontro social. Aí depois quando fala, mas ele era crente. Não, ele era apenas um frequentador de igreja. Mas só uma curiosidade, essa semana eu estava vendo um estudo do Paul Washer, e ele fala justamente sobre a pessoa ser crente. O que ele leva a pessoa a ser crente? E ele pega uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que dizia que 80% das pessoas americanas falavam que ela era cristã. Mas por que elas falavam que ela era cristã, convertida? Porque um dia chegaram e falaram para ela que ela simplesmente fez uma oração, pediu para Jesus entrar no coração, mas nunca houve um arrependimento, uma transformação de vida. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas elas acham que elas são convertidas, que são realmente cristãs, só que nunca houve uma transformação de vida na vida delas, e elas acham que semanalmente ou diariamente irem para a igreja, acham que isso é a conversão realmente. Ranço realmente católico. não é. Ranço católico. Ranço católico. Porque a igreja católica prega isso, né? Sim. Se você vir à igreja, se você fizer o sacramento, se você cumprir, você vai estar salvo. E não é assim. Sabemos que não é assim. Bem, então, perdão. Certinho. Resolvido. Não é minha opinião, é opinião. Então, por que o 7 vezes 7? Porque o castigo que ia acontecer com essa pessoa era completo, era infinito. Com a pessoa que matasse Caim. E aí então, nós entramos num ponto que eu acho que é o ponto mais triste do protestantismo. A marca de Caim. Alguém sabe qual é? Como diz o irmão. Alguém tem ideia qual foi? Como diz o irmão, que prega para casais? Carlos Duarte, foi pastor. Cláudio. Qual que era a fruta que Eva comeu? Não sei, não estava lá. Qual que é a marca de Caim? Não sei. Eu não estava lá. Passou de especulação, né? Pelo não sei se Mais do que se especulação. descobriu. Mais do que especulação. Mais do que especulação. Irmãos, o que
Nós temos aqui, quando se fala da marca de Caim, nós temos aonde o ser humano, dirigido por Satanás, pode chegar. Eu não sei quantos conhecem a história da Inquisição, mas se você quer ter uma leitura interessante, sim, leia a história da Inquisição que ela fez em nome de Deus. A marca de Caim, muitas igrejas protestantes no passado, e muitas seitas, e a que mais fez isso foi a igreja dos Mormons. E ela tinha isso até 78. Olha só, não estamos longe daqui não. Não sei se já foi no século passado ou retrasado, no passado está aí pertinho. Século passado é o que nós estamos falando, 78. Mas século retrasado, ela foi a grande defensora disso. Caim tornou-se negro. Olha o absurdo. Uma interpretação também racista. De acordo com essa ideia, nesse ponto, por alguma interferência divina no seu código genético, começou a raça negra. Mas, irmãos, isso é muito triste. É dolorido. Nós deveríamos orar a Deus para que isso nunca mais acontecesse. Essa igreja dos Mormons, ela defendeu o racismo com base nesse texto até 1978. Ela foi a grande defensora com base nesse texto bíblico. E, leia lá para mim, Gênesis 9:18. Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Por que ele está dizendo que o pai de Canaã? Porque Cam, se eu voltar aqui, eu pus isso aqui por causa disso. Se você ver aqui, mais ou menos aqui assim, está o Monte Ararat, onde a arca parou. Então daqui saíram, Jafé, para cá, até aqui também, um pedacinho aqui, eles são jafenitas. Para cá, semitas, de Sem. E na África, os camitas. O que diz 24? Quando Noé, em nome de 24, né? Quando Noé despertou do seu ninho, soube o que o filho mais moço havia feito. Por quê? Isso levou a maldição em cima de... Olha que ponto chegou a cabeça do ser humano naquilo que nós estamos vendo aqui. Eles dizem que Cão era negro. E essa seita, os Mormons, diziam que eles têm que servir, por isso eles têm que ser escravizados. Irmãos, olha o pensamento deturpado da palavra de Deus, aonde levou. E tem gente ainda que dá crédito para essa seita. Tem gente que ainda ouve o que eles têm para dizer. Eles defendiam nos Estados Unidos todas as atrocidades que foram feitas em cima, as injustiças,
as maldades em cima de Gênesis 4, 15 e Gênesis 9, 18 e os seguintes. Porque eram descendentes de Canaã. Maldita Canaã. Ele vai ser servo dos filhos. Olha, veja que ponto chegou isso. E dizem que o continente africano sofre tanto porque eles são descendentes de Caim. Quem fala isso é o maior idiota que existe na face da terra, que quer criar um problema. O pai de Cão era quem? Filho de, descendente de Sete. Não era descendente de Caim. Ele era descendente de Sete. Se quiser ver, está lá, Tábuas das Nações, Gênesis 10. E isso foi comprado. E existe ainda hoje intérpretes racistas nos Estados Unidos que ainda têm essa mesma ideia. O Marcos Feliciano, deputado federal, falou, uns 2, 3 anos atrás, defendeu isso aí. Porque isso é um pensamento recorrente ainda. É velado agora porque não cai bem. Mas muitos crentes ainda acreditam. Não é politicamente correto, né? né? Mas o Marcos Feliciano soltou uma dessas 2, 3 anos atrás. Não há problema, mas se não me engano, né, um irmão, não vou falar o nome porque assim gravado, mas um irmão conhecido nosso, americano, também defendeu isso aí, da igreja dos irmãos. Aí o pessoal falou, isso aí não tem nada a ver. Mas o que é isso aí? É justamente para justificar a opressão ao povo africano. Né? Se a África é um continente, vamos colocar assim, atrasado, não é por causa do pecado. Não é porque são descendentes de Caim. Não, é por causa da opressão da Europa, né, principalmente. Por causa do pecado, da ganância dos seres humanos e principalmente dos brancos. Esse é o grande problema. Então eu preciso criar uma história. Por quê? Qual descendente de Caim está entre nós hoje? Alguém conhece algum? Por quê? Quantas pessoas foram salvas no dilúvio? Tinha alguém descendente de Caim escondido lá na arca? Morreu todo mundo! Tinha lá pelo menos 2 milhões, sei lá, muito mais pessoas. Foi 2 mil anos, quase 2 mil anos de história. Tinha milhões de pessoas no mundo naquela época. Só quantas pessoas foram salvas? 8. Tem algum descendente de... Não. Eram semitas. Então, é muito triste isso. É muito triste isso. E o pior é que ditos, né, entre aspas, evangélicos protestantes, conseguem ter um pensamento desse. É o que a gente está falando. Se alguém pensa que é alguma coisa não sendo nada, de novo, começa com erro teológico. Caim caiu como? Por causa de um erro teológico. Parece que não é nada. Parece que é simples quando se apresenta essa parte espúria, né? Pensamento espúrio da palavra. E olha a consequência que isso chega. E fica pior. Olha só. Caim teria ficado leproso.
doença que atacou principalmente o seu rosto, tendo sido esse o início da temida enfermidade. Olha, outra. Caim recebeu uma espécie de tatuagem. Que palavra impressa, ou um símbolo impresso. Lembra do sou vacilante? Tem umas, tem mais. Por isso que a gente é Olha só, olha como é que o ser humano é nos seus pensamentos. Caim ficou aleijado, então quer dizer que o aleijado existe hoje porque Deus colocou uma marca em Caim, tendo sido a primeira pessoa aleijada do mundo. Caim ficou semi-paralisado, e começou a tremer loucamente, epilético, paraplégico, sei lá eu o que, Parkinson. Olha, mais uma. Por onde ele ia, a terra ia sofrendo terremoto. Não, mas está vendo onde começou isso? E nós vamos ver o erro teológico que tem aqui. Outra. Algum cão feroz o acompanhava, guardando de qualquer ataque. Alguns refinam isso a ponto de dizer que o cão era um dos guardadores do rebanho de Abel. Como é que o ser humano vai divagando os seus pensamentos e cada vez mais ele vai saindo fora da palavra de Deus? O nome Yahvé foi estampado na testa de Caim. Não vacilando. Yahvé. O nome Caim foi estampado na testa de Caim, ou então Caim, o fraticida. Caim teria sido circuncidado pelo que foi o primeiro homem a sofrer essa operação. E tem mais aqui. Deus fez um milagre diante de Caim para garantir que ele estaria salvo do ataque de qualquer outro ser humano. Deus lhe deu um sinal para aliviá-lo do medo de ser atacado, garantindo-lhe também a sua presença. Deus tornou Caim invencível. Ele não podia ser queimado a fogo. Uma espada não podia feri-lo. Ele não podia ser afogado na água. Imortal, Highlander. Primeiro super-herói. Nem o dilúvio acabou por Uma luz como o círculo do sol, aí já é uma auréola de santo. Acompanhava-o por onde quer que ele fosse. Gente, está vendo? Um errinho. Nós estamos chegando. Um longo chifre cresceu na sua testa. Coitado, né? unicórnio. Chega. Sabe qual foi o sinal de Caim? Algo visível, só isso. Algo Visível. visível. O que a palavra de Deus nos diz? Qual é o sinal? Não, a palavra de Deus fica em silêncio. Quando a palavra de Deus fica em silêncio, não queira inventar. Eu acho que isso é um alerta para a gente, né? Porque tem certas coisas na Bíblia que são mistérios, a gente não sabe. E às vezes a pessoa quer ficar cavando lá uma coisa que não está explícita ali. E aí, o que acontece? Começa a ter essas coisas aí. É o que a gente vê tanta gente que fica cavando, uma Procurando. coisa. Exatamente. Na verdade, ele está procurando história para ver se ele consegue alguma coisa nova, alguma novidade, né? Foi o Darcy que falou, né? Isso não está claro. A Bíblia de Deus não quis deixar. Deus colocaria um sinal nele aqui, certamente o sinal seria visível para que. É porque chegava a pessoa dizendo não ou matasse. Só queria matar, não matava porque tinha um sinal. Mas Não, e algo que eu acho interessante interessante isso. nesse versículo
falar agora. É isso que nós vamos falar agora. A marca de Caim foi o quê? O que foi a marca de Caim? Não o que ela foi, mas por que ela foi colocada? Uma bênção. Ezequiel 9,4. Dá uma lida lá. Ezequiel 9,4. Esse texto de Ezequiel, alguém lê para a gente, por favor. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Para que foi colocada essa marca? Essa daqui é a única similar a Caim. Essa marca é a única que é similar a Caim. Para que foi colocada essa marca nesses homens? A marca com o sinal na testa daqueles que suspiravam. Yahvé desce do trono e fica em pé na entrada do templo. Aqui, a um anjo é dada passar em Jerusalém e marcar a testa dos fiéis que estivessem entristecidos com as perversões da cidade. As pessoas que recebessem essa marca seriam poupadas. Essa marca de Caim foi uma bênção de Deus em cima de Caim, e não uma maldição. Se o povo que a gente citou, ou qualquer um daqueles que foram citados, aleijados, os meios, quem quer que fosse descendente de Caim, era para ser abençoado, era para ser protegido, e não amaldiçoado. Não sei se os irmãos percebem um errinho na interpretação da palavra de Deus. E olha o que as pessoas colheram disso. E como você disse bem, Elizabeth, era só Caim. Aqui não está dito assim, olha, eu vou colocar a marca em você e em toda a sua descendência. O grande problema das pessoas que leem esse texto é o seguinte: por que Deus colocou essa marca? Essa é a pergunta. Não qual marca foi. Veja, o diabo começa a desviar os nossos pensamentos do que é fundamental aqui. E o fundamental aqui é reconhecer a bondade de Deus mesmo para com uma pessoa fraticida, incrédula. O que Deus está dizendo aqui para nós é que Ele, mesmo aquele que para nós, ou que Ele mesmo seja mau, Deus não lhe dá o golpe que é devido. É isso que Paulo está dizendo, olha, Deus mostrou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Quem era tu, quem era eu, para que Deus demonstrasse a sua misericórdia para comigo? Então, eu era nada, você é nada, e Deus mostrou a sua bondade para com você. E Ele está dizendo que Ele mostrou a sua bondade para com Caim, mesmo ele sendo um homicida. Ele não
acabou com a sua vida naquele momento. Talvez nós, é isso que entra o perdão. Talvez nós, no nosso pensamento, nós começássemos a fazer o quê? A julgar. O Pedro, olha o que ele apronta, olha o que ele faz. Sabe, Pedro, você é isso, você é aquilo outro. Eu já fiz o julgamento. É o que nós estamos enfrentando hoje aí no Supremo Tribunal. O cara é ofendido, ele julga e ele condena. Isso não existe. Deus não defere o seu golpe, mesmo ele sendo um fraticida. Olha como o nosso Deus é compassivo. Se Deus é compassivo assim para com o incrédulo, quanto mais para nós, que somos seus filhos pela fé em Cristo. Já pensou nisso? Bondade de Deus para contigo? Mas eu tenho problemas, irmão Marco. Eu passo por adversidades, dores. Você não aprendeu ainda a lição. Porque a hora que você aprender a lição, e vou dizer aqui agora, que eu disse uma vez uma mensagem e muita gente depois me perguntou. Paulo diz assim que quando o homem chega à perfeita varonilidade, ele está preparado para estar com o Senhor. Perfeito. O que é isso? É o que Paulo diz. Combati o bom combate, completei, e agora já está preparado para mim. E Deus tem para mim o quê? A coroa. Aí você volta lá para Coríntios 16, ou Romanos 16, me lembro agora. Mas ele diz assim: se alguém pode, muito mais eu, olha, fustigado não sei quantas vezes, apanhei, fui morto, tentaram matar, naufrágios, prisão, e isso e aquilo. Mas ele diz lá para Timóteo: olha, Timóteo, completei a carreira, agora eu já estou preparado para ir para o céu. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter que passar por adversidade para aprender, independente da idade. Mas por que Deus deixa isso acontecer na minha vida? Porque Ele te conhece bem e sabe onde Ele precisa tocar. Ele sabe o ponto certinho para mexer na sua vida, para você olhar para Ele. Irmãos, Caim sentiu aqui a bondade de Deus. Ele reclamou, Deus ouviu e falou: não, fica tranquilo que você não vai ser morto. Você vai ainda viver muito tempo e eu não vou deixar ninguém te matar. E esse sinal que eu estou colocando em você vai mostrar para o mundo que não podem tirar a sua vida. Marcos, só você vê um povo cristão ignorante. Assim, é triste, né? Fala que o Brasil tem não sei quantos milhões de evangélicos, mas a ignorância impera. Quando a Record fez a novela Gênesis, eu quis assistir para ver como é que eles iam retratar algumas coisas, entre elas a marca, né? E eu achei interessante o que eles fizeram, porque tinha que ter uma marca que a gente pudesse identificar. E parece que justamente o dia que ele matou Abel, eu não assisti, mas depois eu vi a marca e eu entendi. Mas quando ele matou Abel, espirrou sangue no rosto dele. E aquela marca ficou, né, ali. Aí eu achei interessante os comentários. Nossa, que amadorismo. Caim matou Abel já faz uma semana e o sangue ainda continua na... Eles não... Assim... As pessoas vão lá, representou através da marca do sangue, né? Aquele impregnou na cara. Também não foi o sangue dele, mas a maneira que eles colocaram. Mas o que me chamou a atenção é as pessoas não compreenderam a palavra de Deus.
não sabia que ali era uma representação teatral, né? E o escritor colocou dessa forma, mas eu creio que a maioria que assistiu o Gênesis era crente, né? Eles acharam que é absurdo, passou uma semana e ainda não limparam o mas assim, é muito grande. E esse tipo, os mormons, né, que não foi só os mormons, muitos evangélicos também, a Ku Klux Klan, né? Ela era formada por maioria de cristãos, né? Protestantes e históricos, né? E eles queriam acabar com os negros, porque os negros eles tinham uma dos argumentos era esse aí, que é a marca de Caim. A marca de Caim. Uma pergunta. Ele fala no final do versículo aqui que não, quem quer que o encontrasse, né? Que não seria quem quer que o encontrasse. Será que as pessoas que encontraram Caim sabiam do que ele tinha feito? Com certeza. São filhos de quem? O mundo era pequeno, mas... Não. Se é pequeno, se é grande, eles são filhos de quem? Não, mas eles eram filhos de quem? Os que vieram. Qual era a função que Deus deu para Adão e Eva? Principalmente para Adão. Ensinar e falar, e passar. Do mesmo jeito que ele ensinou como é que eles saíram do paraíso, foi horrível para eles, também ia ensinar sobre Caim e Abel. Não, e ensinava tudo. Ensinava. Né? Quem que falou que eles eram para trazer sacrifício diante de Deus? Aplacar Deus com o sacrifício, com a oferta. Então isso tudo foi passando de geração para geração. Então, nós estamos falando aqui pelo menos 150 anos, quando no próximo versículo 17, que ele fundou uma cidade, né? Quantas pessoas nasceram? Quantas pessoas cresceram aí? Então não está falando de um dia para o outro. Então isso foi passando e a história foi sendo contada, né? E foi sendo divulgada. Quem ele era. Quem ele era, o que ele fez. Tanto é que o irmão falou para o outro. Tanto é que Lameque fala, né? Se Caim, né? Por isso a marca vai ser visível, né? Cadê aqui? Por isso a marca era visível. É visível, porque eles não sabiam quem era Caim, mas vendo a marca. Tem uma marca. Caim. E esse é Caim, né? Então, com certeza ele não foi ele que falava. O que eu queria falar é o seguinte, Lameque, quando Lameque fala no 24, 7 vezes se tornará vingança de Caim, quer dizer, então eu conhecia a história. Para Lameque 70 vezes. Então eu já sabia da história, né? Sabia. Então, é só para a gente concluir. Deixa eu ver que horas. Puxa, passou. Não vai dar. Só o versículo 16, ele foi para a terra de Nod. Nod quer dizer peregrinação, sem sossego. Semana que vem a gente fala mais alguma coisinha, mas só para a gente poder concluir. Aqui é a parte mais sombria da história de Caim, versículo 16. Por quê? Ele matou, ele fez tudo isso, mas ele está agora aqui separado de Deus. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Aqui não está dizendo que ele era salvo, nada, mas agora ele não está mais debaixo da conversa com Deus. Até aqui ele podia conversar com Deus. A partir desse momento, ele está separado de Deus. E ele foi para a terra de Nod, e Nod terra significa vagueação, vagabundagem, ou seja, perambulação. Por isso tinha terremoto quando ele ia, né? Brincando. Mas veja, ele deixou de estar debaixo de Deus. Uma vez a gente conversando, o pastor fala, muitas
pessoas deixam a igreja e deixam essa proteção que há. É igual se você pensar o que Paulo falou a respeito do casal, o marido incrédulo é abençoado pela mulher crente. O que é isso? Deus abençoa a família como um todo e protege a família como um todo por causa da mulher crente ou do marido crente. Quando a pessoa se separa, essa proteção vai embora. É isso que está dizendo aqui. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho disso, que não está dando o que é a terra de Nod, por quê, né? Mas a parte sombria. E a partir daqui, vamos dizer assim, Caim estava por conta. Até aqui Deus estava com ele falando, não que ele fosse salvo, mas a bondade de Deus para com ele estava evidente. A partir desse momento, ele está por si só. Semana que vem a gente conclui. Alguma dúvida? Obrigado pela atenção.